Deus falava isso na revelação, nesse arrebatamento, que é uma nova pandemia que vai vir sobre a terra. É uma pandemia na qual é uma úlcera, é umas feridas que vai vir sobre a pele do ser humano, vai comer a pele. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui eu estou aqui trazendo um vídeo para você, mais um vídeo de uma revelação, amém? De uma revelação que já faz um bom tempo, tá bom? Uma revelação de arrebatamento de espírito, sei que foi um arrebatamento, e eu estou trazendo aqui para vocês com uma palavra já para começar essa revelação, tá bom? Que fica em Amós, capítulo 3, versículo 7, que fala assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos e aos profetas, amém? Aqui Deus está falando, né, que nada acontece se antes Deus revelar para os seus servos, seus profetas, amém? Bem, essa revelação que eu trago aqui para vocês, de um arrebatamento, irmãos, já tem um bom tempo, eu já tenho aqui acho que uns 9 anos, vai fazer. Então essa revelação foi num período que eu estava fazendo um propósito com o pastor Luciano, era um propósito de 21 dias, entre acho que os 10º, 15 dias por aí, Deus me dá essa revelação. Era como se eu tivesse ido a um ambiente, eu vou ser bem sincera, eu me senti como eu tivesse realmente ido ao inferno, porque o cenário onde eu estava era um cenário de muita angústia, de muito desespero. Esse cenário, irmãos, era como se eu tivesse ido numa guerra. Eu via o mundo em si numa guerra. Eu olhava para o céu, ao mesmo tempo não era um céu, era assim, tudo ao meu redor significava um terror. Eu olhava para cima, eu via mísseis, aqueles mísseis de guerra para um lado e para o outro. Aonde eu olhava eu via e ouvia gritos, desespero, correndo, o povo correndo, e aquele tempo negro. Eu só via as claridades desses mísseis. E aí eu comecei a caminhar naquele cenário, irmãos. Naquele cenário de muita angústia. É como se eu estivesse mesmo no inferno. Sério mesmo. E quando eu comecei a andar, eu olhava para cima, eu via aqueles mísseis para lá, para cá. E eu ouvia gritos. E aquele ambiente escuro. Aí, quando eu estava caminhando, né, aí vinha em minha direção uma personagem de um homem. Ele vinha correndo, irmão, desesperado. Ele vinha gritando, uns gritos terríveis. Ao meu encontro, ele se deparava comigo. Irmãos, quando eu olhava para ele, ele estava nu de cintura, mas aquela capa, sabe? Ele estava de calça, a barriga para fora, mas uma capa preta. Aí do rosto dele pro corpo e mãos, eu só via as mãos dele, o rosto e o peito com a barriga. Irmãos, o corpo dele pro rosto tava como se fosse aquela lepra, aquela carne sendo comida, aquele carne cheia assim de bicho, roendo toda a pele dele. Irmãos. Eu estou aqui, irmão, relatando algo muito sério que Deus me falava, Deus me mostrava. E tá chegando o tempo, o Senhor já me cobrando para nós passar essa revelação, para mim passar essa revelação. Esse ser desse homem, essa personagem, ele falava justamente essas palavras, meus irmãos. Olha para mim, tá vendo isso aqui em mim? Eu olhava para ele desesperada. Eu olhava assim sem ação, assim espantada. Ele dizia: olha, tá vendo isso aqui, isso aqui? Sabe por que é isso aqui? É porque eu não pregava a verdade.
é porque eu não pregava a verdade. Ele falava assim, direto para mim, eu não pregava a verdade, eu não falei com a verdade. Por isso veio sobre mim. Ele batia com tanta revolta, irmão, aquela carne podre. E eu começava a ficar desesperada, não entendia tudo aquilo. Ele dizia, tá vendo isso? Ele sempre falava isso, é porque eu não pregava a verdade. Irmãos, aí de repente eu olhava para mim. Quando eu olhava para mim, irmãos, eu me via toda revestida com uma veste inexplicável, sabe? Uma roupa, uma capa assim bem revestida, um cinto sobre mim. Eu me olhava, via botas nos meus pés. E eu tinha o discernimento que aquilo dali não ia tocar em mim, porque eu estava revestida. E eu estava assim, preparada para me enfrentar aquela guerra. E eu fico aqui para você, essa revelação. Essa revelação, irmãos, é para você. Isso. Ele dizia para mim, é porque eu não preguei a verdade. É porque eu faltei com a verdade. Sabe, irmãos, hoje dentro da casa do Senhor estamos vivendo uma era de que tudo é possível, tudo pode. Tudo tu pode fazer. E muitos estão ocultando o pecado, muitos estão ocultando, sabe, a verdade. E Deus falava isso na revelação, nesse arrebatamento, que é uma nova pandemia que vai vir sobre a terra. É uma pandemia na qual é uma úlcera, é umas feridas que vai vir sobre a pele do ser humano, vai comer a pele. Eu creio que já vi umas revelações sobre justamente essa revelação que eu tive. Vai ser uma úlcera que vai vir sobre a pele do ser humano. Você que está afastado do caminho do Senhor, volte para a presença do Senhor. E você que está ainda se firmando, buscando fortalecimento, permanece firme e permanece na verdade, porque todos aqueles que estão aqui pregando heresia, pregando a mentira, pregando que o Senhor só quer o teu coração, Deus não quer só o teu coração, Deus quer você puro, corpo, alma e mente, e corpo puro. Se você está aí pregando a mentira, pregando heresias dentro da casa do Senhor, se você não se voltar na verdade, o Senhor manda dizer, muitos vão passar por essa prova, por essa pandemia. E ele dizia que não tinha mais jeito para ele. Ele estava irado, irmão. Esse homem que vinha ao meu encontro, ele estava irado porque ele sabia que não tinha mais jeito para ele. E esse cenário que eu passei, que eu vi, eu olhava para mim e dizia, eu estou firme, eu estou livre, eu não vou pegar isso. Isso não vai me atingir. Ei, volta. Volta ainda que é tempo. Reveste teu corpo, tua mente com as armaduras espirituais em Efésios, tá? Você, pastores, buscam, ensinam as ovelhas de vocês a buscarem o verdadeiro caminho, a verdadeira palavra de Jesus, que ela é pura, verdadeira. Param de pregar mentiras, param de pregar heresias. Muitos vão descer a cova, não vão suportar. Muitos não vão suportar essa nova pandemia, essa praga que vai vir sobre a terra. Não é só isso, irmãos. Sabe? Se você estiver com a verdade, se você estiver pregando a verdade, pode vir essa praga, essa pandemia, mas você vai se livrar. Deus vai dar um livramento para você, para sua ovelha. Comece a pregar a verdade.
para o admitir no altar santo do Senhor. Ele era, diz assim, eu não preguei a verdade. Ele era um pastor. Ele dizia, eu não preguei a verdade. A partir de hoje, comece a pregar a verdade. Jesus está voltando. E ele não revela. Se antes acontecesse, ele não revela para você. Ele revela para os profetas. Sabe aqueles profetas que muitos não dão, né, nada por eles? É esses que o Senhor revela. Pastores pregam a verdade. Voltam ao primeiro amor. Te consertam. Você que está afastado, volte dos caminhos do Senhor Jesus. Amém. Eu deixo essa mensagem para o teu coração, essa revelação. Deus está irado com a terra. Deus está irado com a igreja dele. Sabe por que vocês não estão pregando a verdade? Vocês não estão ensinando a verdade para as ovelhas. Volta aos caminhos do Senhor, na verdade, que ainda há tempo, tá? Eu quero deixar aqui essa mensagem para o teu coração. Que fique um dia alerta para vocês. Eu não estou aqui para agradar não, irmãos. E eu não estou aqui para aparecer a minha cara, o meu nome, se o Senhor não tivesse me revelado. E não é só isso. Vai chegar um tempo tão quente que essa lepra vai queimar todo o teu corpo. Você já percebeu como é que está a temperatura? O Senhor também me mostrava. Tá? O Senhor também me mostrava nessa mesma revelação. Saindo desse cenário, ia para um outro cenário. Um tempo tão quente que vai ter, que vai queimar o corpo do ser humano. O ser humano não vai aguentar. Aquela quentura dentro de você vai até queimar os teus órgãos. Era assim que Deus me mostrava. Muitas pessoas não vão suportar, gente, a temperatura. Eu não vou dizer que estados, quantos estados isso vai acontecer. Eu só sei que no Brasil, Deus vai baixar a mão sobre cada estado que não estiver debaixo da graça do Senhor. E Ele vai cobrar de cada igreja, de cada pastores. Eu não vou contar aqui quando vai acontecer. Eu não estou contando aqui para você quais são os estados que vai acontecer isso. Mas nós já estamos vendo aí. Então eu falo para você, cuida de pregar a verdade. Volta com a verdade. Ainda há tempo. Amós 7. Aqui é a palavra do Senhor. Amós 3:7. Ele mostra aos seus servos e profetas tudo o que vai acontecer. Ainda há tempo, tá? Deus abençoe. Aqui é Missionária Jesus do canal do canal Pastor Luciano e Missionária Jesus, tá? Fica com Deus e que essa mensagem venha de alerta pro teu coração. Amém.